Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão do dia. E hoje vamos falar da dependência e do vício. Então, o que é uma dependência? Lá no passado, ou até agora, o que se faz? Por exemplo, uma criança, ela diz que não quer comer. O que os pais fazem? Os pais vão lá, você tem que comer e obriga a criança a comer. A criança começa o quê? A ter um distúrbio, porque a sua natureza não é respeitada. Então ela começa a ter um distúrbio psíquico. E quando ela chega numa fase da adolescência, de adulto, ela começa a comer demais. Por quê? Houve um descontrole da condição natural dela, por ela ser obrigada a comer. Ela ser obrigada a seguir aquela disciplina que ela tem que comer, ela tem que comer. Muitos casos de obesidade é assim. Isso nasce, depois se torna uma dependência. Então ela vai resolver alguma coisa, eu tenho que comer alguma coisa. E assim vai vindo toda essa condição e ela vai criando uma dependência de comer, comer, comer. Então, o que é isso? É fugir da sua própria realidade, da sua vida. Ela tem algum problema? Ela vai, muitas vezes, vai lá, eu vou fumar para espairecer. Eu vou beber, porque ela quer alegria. Ela é uma pessoa vazia, então ela vai beber para ficar alegre. E depois que passa todo o efeito, volta à sua realidade, então volta a ficar triste novamente. Os problemas retornam com muito maior força ainda. Isso vai acontecendo na vida da pessoa e ela vai criando essa dependência de liberdade, falsa liberdade, porque ela não está bem com ela mesma. Isso acontece no alimento também. Isso acontece no trabalho. Eu vou trabalhar para esquecer os problemas. Por quê? Cria-se uma dependência emocional. Se aquela pessoa sair da minha vida, eu não sou mais nada. Eu não vou ser feliz. Aquela pessoa é a minha vida. Isso cria-se uma dependência na vida da pessoa. Emocional. Então, ela não consegue soltar, não consegue desprender dessas situações. E isso vai acontecer o quê? No futuro. Ela vai viver uma vida difícil, complicado viver assim, dependendo dos outros, porque ela não tem medo de se expor, de mostrar verdadeiramente quem ela é. Por quê? O que os outros vão pensar? Então ela pega uma referência de uma pessoa bem aceita e começa até a imitar essas pessoas, porque ela não acredita nela mesma. Então essas dependências vão acontecendo. E o que é essa dependência? Vício. Aí vem o vício da dependência psíquica, emocional, como as drogas, lícita ou ilícita. Ela começa a criar essa dependência. Então, a sensação de alegria e de liberdade vem por ingerir esses produtos químicos. Então, cada vez ela vai querer mais. E como que a sociedade encara isso? Uma pessoa preguiçosa, vagabunda, criminaliza, mas não é isso. A pessoa está numa situação doentia. Ela não tem uma motivação para viver. Então, ela tem que sair de dentro dela e se expor. Por isso que Marcia Schuster, por exemplo, na universidade, faz o quê? As pessoas viciadas, eles recomendam meditação. E como que é feita essa meditação? É feita da seguinte forma. Você dá uma uva para a pessoa comer e começa a falar para ela ficar mexendo essa uva na boca, para ela curtir a uva, para ela começar a sentir o sabor daquele alimento, daquela fruta, a sua textura.
E ela então vai mudando o foco da sua vida, vai tendo outros valores. Então, vai vendo, pensa em Jesus e começa a ver Jesus. Ou então se concentra no objeto, num ponto azul, num quadro, e fica se concentrando naquilo, meditando. Concentra-se na sua respiração. Então os valores vão mudando e aquele excesso a químicos, produtos químicos, vão desaparecendo. Vai nascendo um vazio. As dependências e os vícios vão saindo. Outros tratam com medicamentos. Substitui por uma outra coisa. Para que as pessoas vai desintoxicar numa clínica. E depois então vai ser feito um tratamento. Longe, dando a ela a responsabilidade. Ela vai numa clínica, ela é obrigada, ela vai ter responsabilidade de limpar o seu quarto, de arrumar a sua cama, de lavar o banheiro que ela usa. Então esses pequenos detalhes vai mostrando que ela é uma pessoa útil, que ela pode colaborar, que ela não depende dos outros. Ela pode fazer algo por si própria, até chegar numa condição melhor. É assim que as coisas vão acontecendo. Era assim. A dependência que se cria na mulher, por exemplo, em relação ao homem, que o homem é o provedor de tudo e a mulher fica em plano secundário. Por isso, hoje, a mulher, exercendo a mesma função, ela tem um salário menor do que o do homem, e muito menor. Por quê? Ela é desvalorizada. Quando ela é criança, ela ensina ela o quê? A brincar de boneca, a brincar de casinha, porque ela vai ser uma dona de casa. Então, essas tradições faz com que as pessoas tenham um desajuste. Depois, vai chegar a época o quê? Ela quer outra coisa. Ela pensa em estudar? Não, você tem que ser dona de casa. Então, essas tradições cria esse distúrbio. E a pessoa não faz o que ela quer fazer. Ela não segue os seus objetivos. Porque isso se torna importante. Essa imposição. E gera uma dependência. Se a pessoa vai embora, ela sofre. Ela não tem nada o que fazer na vida. Por que não tem o que fazer? Porque não aprendeu. Porque ficou ali somente cuidando da casa, não estudou, não lê, não faz nada. Como é que vai viver depois que aquela pessoa vai embora? E aí, como é que fica? Então, a dependência. E a pessoa acaba viciando naquela situação e não sai. Depois, quando a pessoa falta, vem aí. E aí, o que eu faço agora da minha vida? Então, fica assim. Fica difícil resolver essa questão. Então, por isso, a parte natural de cada um tem que ser respeitada. Assim como a criança lá na alimentação. Quantas crianças, por exemplo, nascem hoje em dia? Eu não como carne. Mas porque existe uma tradição que diz que a pessoa que não come carne vai ter anemia, vai ter problema de saúde. Então as pessoas obrigam. E o que vai acontecer? A criança vai se sentir mal. Por quê? Ela é uma criança e ela sofre com isso. Ela tem uma outra vivência. Ela tem outras razões. É um ser que tem que ser respeitado. Não é porque é uma criança. Ela não vai ficar doente porque ela não quer comer carne. O organismo dela já não aceita mais essa condição. E a gente tem que estudar isso. O que o vício faz com a gente? Crianças nascem com cirrose e falam assim, mas como ela é uma criança, nasceu cirrose. Então vai mais fundo na questão. Vai ler o livro da Ellen Van Barker, que diz, você viveu antes, que mostra
a reencarnação das pessoas? Que a criança que tem cirrose hoje é porque ela teve vícios que causou esse problema. Como bronquite, a asma é problema respiratório criado por um vício, por exemplo, do cigarro. Então vamos se instruindo e ver que o espírito é imortal e ele tem várias encarnações. Como diz a Ellen Van Backer, ela não é espírita, ela é uma cientista, respeitada do mundo inteiro pelo seu trabalho. E esse livro dela, Viver Antes, você já viveu antes, tem no Brasil. Como, por exemplo, a cientista nuclear da NASA, saiu da NASA, escreveu o livro Mãos de Luz. E mostra a mesma coisa. Mostra que a vida não para aqui, ela continua. Que nós retornamos a esse mundo. E aí? Temos que nos aprofundar nos estudos, quer gostamos ou não. Tem que tirar o preconceito do coração e ver que os vícios têm essa relação. Não é só na infância que se cria o problema. Ele já vem com a gente, com as nossas tendências. Como, por exemplo, vem as crianças aí, superdotadas, por exemplo. A cristal, a índico, por exemplo. Como que é isso? Tem que ter, a ciência explica isso? Não. Aquelas crianças que com 9 anos já é juiz, é advogado, é engenheiro, músico e por aí vai. Como que isso acontece? Temos que ver lá atrás, sim, como foi estudado pelo Dr. Rincha no passado. E muitos cientistas já mostraram isso. Então estamos aqui em plenos exercícios para aprendermos a lidar com essas situações, com essas tradições que vêm há milênios, que nos leva à dependência de muita coisa, química inclusive, dependência emocional, sentimental, esse vazio que nós temos dentro de nós. O que é? Falta de Deus, falta de Jesus na nossa vida. Por isso temos a dependência, por isso temos o vício, para preencher esse vazio que está dentro do nosso coração. Para a gente aprender a amar de verdade, sentir a outra pessoa, compartilhar esse amor. E a gente tem que ser assim. Então, por que sofrer? Por que não buscar novas coisas para estudar? Conhecimento, como disse Jesus, o conhecimento liberta e se libertar. Não é só o tratamento médico, não deve ser dispensado, mas o espiritual é essencial. Se não aceita a reencarnação, vai onde se aceita. Vai na sua igreja, vai na sua filosofia, vai no seu espaço espiritualista procurar ajuda. Procura uma terapia, um psicólogo, um terapeuta que vai ajudar você a se libertar, a você se autoconhecer. Para que se autoconhecer? Se conhecer seus sentimentos, você vai perder o medo de se expor, de mostrar quem você é. O que você veio fazer, as suas opiniões, os seus pensamentos? É isso que nós temos que pensar. E todo conhecimento é válido. Aceitamos nós ou não. Mas estuda de uma forma racional, sem preconceito. Se desarma e vai buscar para se libertar. O terapeuta, ele não vai te curar. Ele vai ensinar você a se olhar, se autoanalisar, para você se libertar desses medos que levam ao vício, à dependência, para aprender a viver melhor com seu talento, desenterrar o seu talento que está enterrado. Por isso partimos por essa forma artificial de viver. Então saia de dentro de si
Se não quer uma religião, procure um terapeuta que vai te ajudar. Mas faça alguma coisa por você. Ajude a Deus a te ajudar. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe e se inscreva no nosso canal no YouTube. Deus nos abençoa hoje, agora e sempre.